Queridos, nós vamos fazer um pequeno parênteses no nosso estudo e possivelmente, se o Senhor permitir, hoje ainda a gente já volta para ele. Eu vou começar a partilhar com vocês agora Gênesis 3, falando de papéis. Nós vamos olhar todos os textos das Escrituras que falam de papéis. Papel é um assunto extremamente importante nas Escrituras. Possivelmente é um dos assuntos de maior conflito que nós temos dentro da vida conjugal. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso dar uma paradinha, respirar junto com vocês. E nós já ouvimos muitas coisas. Esse é a 7ª aula nossa. E eu queria achar o nosso norte de novo. Eu queria que a gente conseguisse saber onde nós estamos indo, tá? Eu queria ajustar o nosso coração, a realidade das Escrituras. Não importa de onde você está vindo, não importa onde você reúne, onde você frequenta, isso não importa. O que importa é o fato de que Deus te colocou aqui, ouvindo a palavra de Deus. E eu queria mostrar o que nós estamos fazendo aqui, tá? Abram no livro de Isaías capítulo 45, versículo 22. A primeira vez que eu me deparei com esse texto, que o texto me chamou a atenção, foi ouvindo uma história do Charles Spurgeon. O Spurgeon, ele já é falecido, mas ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele era neto de pastor e sempre foi uma criança muito dedicada ao Senhor. E lá pelos 15 anos de idade ele se afastou do Senhor. Ele se desviou, não trilhou nenhum caminho muito grosseiro, mas ele se afastou do Senhor. Ele era um inglês, ele pastoreou a capela de Westminster durante muitos anos. E com 18 anos ele resolveu ir numa reunião afastada da cidade, e caiu uma nevasca muito grande. E o pregador não conseguiu chegar. Naquela época tudo era muito precário, e quando a nevasca é grande, mesmo nos dias atuais você não consegue chegar. E estava lá muitos poucos irmãos na reunião, e aí se levantou um sapateiro para pregar. E esse sapateiro pregou esse versículo: olhai para mim e sede salvos. E o príncipe dos pregadores foi salvo pela pregação de um sapateiro. Queridos, só Deus que faz os arranjos. É impressionante. E esse homem apenas pregava assim: filho, olhai para mim. Olhai para os meus furos, olhai para os cravos nas minhas mãos, olhai para os meus pés, olhai para o meu lado. Ele apenas pregava: olhai para mim. E ali Spurgeon foi salvo pelo Senhor. O que eu queria mostrar para vocês antes de nós iniciarmos? Que o motivo de nós estarmos reunidos aqui é olharmos para uma pessoa. Essa pessoa é o nosso Senhor. Ninguém tem poder para salvar ninguém, a não ser o nosso Senhor Jesus. Ninguém salva casamento, a não ser o nosso Senhor Jesus. Ninguém organiza a vida de um ser humano, a não ser o nosso Senhor Jesus. Eu tenho dito para os irmãos que se Cristo saísse de mim, ia sobrar um homem altamente inseguro, ia sobrar um homem ríspido, ia sobrar um homem extremamente indisciplinado e fujão. Nenhum de nós consegue alcançar nada se não for olhando para Ele. Olhai para mim e sede salvos. Nós estamos aqui olhando alguns princípios de Deus para o casamento. Mas o alvo nosso não pode ser o casamento.
O alvo nosso tem que ser: olhai para mim e sede salvos. A nossa necessidade é dele. A nossa necessidade não é de princípio. A nossa necessidade não é de boa educação. Queridos, há um tempo atrás eu ouvi uma história de um médico que pega a mulher e coloca do 17º andar na sacada para fora, querendo jogar ela. Cultura não salva. Cultura não nos equilibra. O que nos equilibra é: olhai para mim e sede salvos. Só Ele, o nosso Senhor Jesus, tem o poder de nos salvar. Então os princípios, eles são importantes. Mas o princípio, ele não vai resolver a situação do seu casamento. Porque casamento se resolve de vida individual, não por princípio. Em 28 anos falando para casais, eu não sei quantos casais ouviram os mesmos princípios e não conseguiram se ajustar. Por que eles não conseguiram se ajustar, meus queridos? Eles não se ajustaram porque eles olharam para o princípio, mas eles não olharam para o Senhor. Olhai para mim e sede salvos. É no nosso Senhor Jesus que nós vamos olhar. E o que nós olhamos nele? Deixe-me lembrar algumas pequenas coisas do nosso Senhor. Nós olhamos para aquele que é Deus. Queridos, ou Jesus é um lunático, ou Jesus é um doido de pedra, ou Jesus é o que ele disse que ele era. Porque ninguém nessa terra virou e falou assim: eu sou o Filho de Deus. Ninguém nessa terra disse isso. Muitos disseram que eram espíritos iluminados. Jesus não disse isso. Jesus disse: eu sou a luz. Eu não sou iluminado. Eu sou a luz que ilumina a todo o homem. Eu sou aquele que joga luz sobre o seu caminho. Eu sou, ninguém disse isso, a verdade. Ou seja, Ele é o padrão de referência para mim e para você. Um homem não pode virar para uma mulher e falar: o que você quer de mim, mulher? Não gasto meu dinheiro fora, não vou para boteco. Nós não nos comparamos com um botequeiro. Nós nos comparamos com o nosso Senhor Jesus. Ele é a verdade da existência humana. Ele é Deus. Ele disse, Ele provou, os Escritos mostram que Ele é Deus, o Filho do Deus vivo. Ele se manifestou dessa forma. Ele era, nós cantamos agora há pouco, Ele era aquele que era, que é e que sempre será. Ele é o Deus eterno. E não apenas o Deus eterno, mas Ele é aquele que a Bíblia diz que se esvaziou. A Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, Ele era Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Queridos, Ele é aquele que tirou o manto da divindade e se fez homem, por amor a mim e a você. Ele é o Deus que criou todas as coisas, os astros, as estrelas, que chama cada uma, como diz o livro de Isaías, pelo seu nome. Enquanto os homens estão lá, através do Hubble, do telescópio, fotografando os céus,
Ele criou os céus dos céus, cada estrela, e chama cada estrela pelo seu nome. O livro de Isaías mesmo diz que ele faz com que o exército dos céus operem a seu próprio favor. Meus queridos, é esse que nós vamos olhar nessa sala. Nós não vamos olhar ninguém, nós não vamos olhar nada, nós vamos olhar o nosso bendito Senhor. Ele é aquele que, apesar de tudo isso, se esvaziou. E não apenas isso. Ele é aquele que, por amor a mim e a você, se fez uma criança. Trocou fralda. Assou. Teve diarreia. O Deus dos deuses se submetendo a isso. Olhai para mim e sede salvos. Sabe o que me ajuda? Com humildade, porque eu sou teimoso e eu tenho dificuldade com humildade. Todos nós temos. Sabe o que me facilita ouvir a minha esposa? Lembrar que o meu Senhor se fez uma criança. Se humilhou. E não apenas isso. O rei, os magos vão até Jerusalém e dizem assim, chegam até Herodes, que era o rei. Queridos, Herodes foi um rei fabuloso. As construções de Herodes eram impressionantes. Herodes foi tirano, porém um rei fabuloso. Herodes era um político tão hábil, mas tão hábil, que ele conseguiu não pagar tributo a César. Então, todos os impostos ele construía, obras e mais obras, dentro da nação de Israel. Ele ia construindo na Palestina, obras e mais obras. Ele foi um rei impressionante. Os magos chegam até eles e dizem assim, vimos ver o recém-nascido rei dos judeus. Herodes diz, eu não sei onde é que ele está. Eles, os magos, foram procurar o rei no palácio, porque onde é que você espera que um rei nasça? No palácio. Mas o rei dos reis não tem nada a ver com esse mundo. O rei dos reis nasceu numa manjedoura, numa cidade desse tamanhozinho. Há uma profecia que diz assim de Belém, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, aprove ao Pai que o Filho, aquele que nós olhamos, não nascesse num palácio, mas nascesse numa manjedoura. Porque o nosso rei está nos ensinando que tudo começa com humildade. Que tudo começa com um lugar mais baixo. É para esse que eu e você olhamos. Nós não olhamos os princípios, nós olhamos para Ele. Você vai se deparar com alguns princípios do casamento em que você não vai conseguir cumprir, como eu não consigo cumprir alguns. Mas quando a gente olha para Ele, a vida dele nos invade, a humildade dele nos invade, e nós somos capazes de fazer aquilo que naturalmente nós somos incapazes de fazer. Esse é aquele que nós olhamos. Nós olhamos para aquele que foi por 30 anos morar em Nazaré, morar numa cidade completamente desprezada, porque Nazaré era desprezado. Nazaré ficava na Galileia. Tanto que os fariseus disseram assim, porventura da Galileia se levanta algum profeta? Jesus foi morar numa região completamente desprezada. É como nós, que às vezes temos desprezo por cidades que estão ao nosso redor. Temos desprezo, literalmente, por alguns lugares e algumas cidades. Jesus, por 30 anos, mora numa região de desprezo, porque Jesus nos ensina com isso, a lidar
com o desprezo. E não apenas isso, a lidar com quietude. Porque o que ele fez naqueles 30 anos? Ele ficou sendo para Deus e para os seus. Parece um desperdício de vida. Mas ele foi para os seus, antes de ser para os outros. Isso nos ensina que nós nunca podemos ser para os outros, antes de sermos para os nossos. Nossa esposa não pode deixar de receber o que outras mulheres recebem. Nossos maridos não podem deixar de receber o que outras pessoas recebem. Nossos filhos não podem deixar de receber o que nós damos para sobrinhos. Nós temos que dar para os nossos em primeiro lugar. Este é para aquele para quem nós olhamos. Olhai para mim e sede salvos. É na visão dele que a gente é salva. Não é na visão de um homem, não é na visão de um pastor, não é na visão de uma placa denominacional. O que nos salva é olhar para ele. Olhai para mim e sede salvos. Meus queridos, que coisa impressionante. Como que a vida dele nos ensina. Aquele que nos salva, ele com humildade nunca levantou a voz nas praças, nunca gritou. Ele foi sempre sereno, ele sempre teve compaixão. Ele lavou os pés. Sabe o que é lavar os pés? É servir ao outro, é cuidar do outro. Sabe o que significa a palavra Salvador, que é o que Jesus é? A palavra Salvador significa preservador. Sabe o que significa a palavra preservador? Fraciona ela. Pré-servidor. Se eu, como homem, sou o salvador da minha casa, eu aprendo com Cristo uma coisa muito simples. Que quem serve primeiro na casa é o homem. Não é no dia das mães que a gente dispensa elas de cozinhar. É no dia a dia que a gente cuida delas, que a gente atende elas na necessidade delas. Olhai para mim e sede salvos. Os irmãos estão vendo aquele para quem a gente olha? Que coisa maravilhosa é esse nosso Senhor. Queridos, não houve uma pessoa que ele não tenha tido o cuidado e a compaixão de cuidar. Ele olhava a multidão e ele olhava a multidão, e o texto diz que ele tinha compaixão, porque elas eram como que ovelhas sem pastor. Quantas vezes os nossos filhos estão sem norte, a nossa esposa está sem norte, o marido está confuso, e a gente precisa ser como o nosso Senhor, tendo compaixão daqueles que nos cercam. E não apenas isso, mas eu olho um homem submetido a provações, por amor a mim e a você. Eu olho um homem que suportou a agonia do Getsêmani. Sabe o que significa Getsêmani no original? Jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de óleo. O Getsêmani tem oliveiras. O que era feito numa oliveira? A oliveira ela era prensada para você tirar dela o azeite. Não há um de nós aqui que não gosta de azeite. Quanto melhor, mais gostoso. Quanto mais puro, mais saboroso ele fica. O nosso Senhor Jesus é aquele que foi pisado por amor a mim e a você. Meus queridos, é esse que eu e você olhamos. Como é que a gente não suporta quando um de nós não está bem? Como é que a gente não suporta 4, 5 dias de uma TPM feminina? Como é que a gente não suporta esse tipo de coisa? Como é que a gente não suporta a instabilidade
de um de nós. Por que nós não somos, vou usar uma palavra que a psicologia ama, como é que nós não somos resilientes? O que é resiliente? É aquela pessoa que consegue aceitar a marca e volta a um estado normal. Aceita a afronta como uma almofada. Aceita a afronta e volta ao estado normal. O nosso Senhor Jesus, Ele se submeteu numa prensa de óleo por amor a mim e a você. Não houve nele uma queixa. Não houve nele uma murmuração. Não houve nele uma queixa. Porque ele sabia que se ele queixasse, ele diria para o Pai: Pai, isto é acima das minhas forças. E ele sabia que aquilo não era acima das forças dele. Olhai para mim e sede salvos. Eu olho para aquela cruz. Eu olho para aquele Getsêmani onde ele soa sangue. Os especialistas dizem que isso é um grau tão elevado de ansiedade, mas tão elevado que os vasos próximos da pele rompem e a pessoa soa sangue. A literatura, ela tem, até onde eu li, um caso na Alemanha de um homem que chegou ao ponto de fazer isso, de tão grande que era a agonia. Queridos, a cruz matava de 24 a 48 horas. Mas o nosso Senhor, o amado da nossa alma, morreu em 6 horas. Sabe por quê? Porque todo o peso que era sobre nós, Ele tomou sobre si. Como é que nós não vamos suportar o peso uns dos outros? Como é que nós não vamos suportar a afronta uns dos outros? E por fim, eu olho para aquele que está sentado no trono e que um dia virá. Ele vai vir. E todo joelho nessa terra, um dia, se dobrará diante dele. Todo joelho se dobrará diante dele. Eu quero fazer isso espontaneamente. Eu quero fazer isso com uma atitude de filho. Eu não quero fazer isso diante de um criador. Eu quero fazer isso diante de um filho, diante de um pai, na atitude de um filho, quebrado, humilde, tendo vivido uma vida de acordo com a vontade dele. A questão é, você precisa de salvação? Seu casamento precisa de salvação? Se você entende que isso é verdade, não olhe o princípio. Olhe Ele. Amém? Mas não apenas isso. Eu vou abrir um assunto de criatura e filhos. Presta atenção no que eu vou dizer. Todo ser criado nesta terra que tem vida, seja vida animada, seja vida inanimada, foi criado por Deus. Uma árvore é uma criação, tanto quanto um homem é uma criação. O gênero humano, ele foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Existe para Ele. Foi criado por Ele e para Ele. Como nós vimos semana passada. Tudo pertence a Ele. E foi criado por Ele. Mas, meus queridos, há um convite. De deixarmos de ser criação para sermos filhos de Deus. Há um convite nas Escrituras. E o texto diz assim, que Ele veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu.
O mundo não conseguiu reconhecer nele o Filho de Deus. O mundo viu nele talvez um profeta. O mundo viu nele talvez, como eu já falei, um espírito iluminado. O mundo viu nele talvez um mestre. O mundo viu nele muitas coisas. Mas, queridos, nós só o reconhecemos através de uma coisa. Ele é o Filho do Deus vivo. E aí ele diz assim: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Queridos, por que você acha que Jesus te colocou sentado aqui? Você acha que você está vindo aqui porque alguém te convidou? Você acha que você está vindo aqui porque isso daqui é gostoso? Sabe por que você está vindo aqui? Porque o Filho de Deus te trouxe aqui. Simples assim. Ele é Senhor de todas as coisas. Só que aí ele diz assim: veio para o que era seus, e os seus não o... O que é recebê-lo? Aí o texto esclarece, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu saio da condição de criação e eu venho para a condição de filho de Deus. Há um convite sendo feito para você nos dias que você vem para essa reunião. Não importa se você vem aqui há 20 anos, não importa se é a primeira vez que você senta nisso daqui, não importa a igreja que você reúne, não importa essas coisas, importa uma coisa: Ele, no caráter de Salvador, está te convidando a se tornar filho. Mas a todos quantos o receberam. Vocês sabem o que significa a palavra Jesus? A cultura judaica ela tem uma curiosidade. A nossa cultura não tem essa curiosidade. A cultura judaica, o nome fala ou do caráter ou da função da pessoa. Por exemplo, Adão, na Bíblia, significa vermelho, porque ele foi formado do pó da terra. Eu acho que o Éden, o pó era mais ou menos como o nosso aqui, era terra vermelha, porque Adão foi chamado de vermelho. Na minha suposição aqui, ele é do pó da terra. Eva significa mãe de todos os seres vivos, os seres humanos, né? Abraão, pai de uma multidão. Quantos filhos você tem, Abraão? Nenhum. Mas qual é o seu nome? Pai de uma multidão. E Deus pega de um homem de 100 anos e faz dele um pai de uma multidão. Davi significa amado. Salomão significa pacífico. Então a Bíblia, o nome fala ou do caráter ou da função. Sabe o que significa Jesus? O anjo, quando aparece para Maria, diz assim: há um ente que vai ser gerado em ti pelo poder do Espírito Santo, e ele será chamado de Jesus. Sabe o que significa Jesus? Aquele que nos salva dos nossos pecados. Sabe o que significa se tornar um filho de Deus? Reconhecer que precisa de salvação. Reconhecer que precisa de salvação. Mulher, eu preciso de Jesus, porque se eu não tiver Jesus, eu vou ser um encrenqueiro na sua vida. É uma mãe que vira e diz: meus filhos, eu preciso de Jesus, porque se eu não tiver Jesus, eu não vou ajudá-los naquilo que eu devo ajudá-los. Olhai para mim e sede salvos. O convite é dele, não é meu. O convite é dele, não é meu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. E aí diz uma coisa maravilhosa, diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é um nascimento de sangue. Nós temos alguns bebês aqui sentados, não é esse nascimento que a Bíblia está falando. Não é o nascimento do sangue, não é o nascimento da carne, não é da vontade da carne, não é o nascimento da vontade do homem, mas é um nascimento do alto. É uma coisa espiritual, onde a gente vira e diz, Jesus, me perdoa dos meus pecados, me salva das minhas tendências. Jesus, faz isso comigo, Jesus. Me salva do homem que eu sou. Jesus, eu sou iracundo, eu sou irritado, eu sou inflexível, eu sou cabeçudo, como eu já falei para vocês. Uma mulher que vira e diz, eu sou inquieta, eu sou agitada, eu não sou dócil com os meus filhos, eu não sou mansa com meu parceiro, eu sou distante do meu parceiro. Uma mulher que vira e diz o nome dos pecados dela. Queridos, é assim que tudo começa. Quando temos o novo nascimento, o princípio fica fácil de ser cumprido. Mas quando não temos o novo nascimento, o princípio é um parto dentro de nós, porque é por força do homem e não pela graça de Deus. Precisamos dele. E é uma decisão entre você e ele. Aí deixa eu dar para vocês um exemplo na Bíblia sobre filho e criatura. Eu vou dar para vocês um exemplo na Bíblia disso. Abram no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Queridos, quando João começou o ministério dele, João Batista era primo de Jesus. Ele tinha 6 meses a mais que Jesus, a diferença de idade entre os dois, pelo relato das Escrituras. No texto de João, eu preferi não abrir o texto, eu só vou citar eles. No texto de João, João Batista, quando levanta os olhos e ele olha Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus lançou mão da figura de um cordeiro para mostrar que sobre ele os nossos pecados seriam colocados e ele seria sacrificado pelo Pai. Se Deus é um Deus 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor, se Deus é 3 vezes santo, ele não pode deixar de julgar pecado. Se ele não julga pecado, é porque ele não é 3 vezes santo. É como você. Você é um bom pai quando você corrige seu filho. Quando você não corrige seu filho, você não é um bom pai. A Bíblia diz assim, quem ama, cedo disciplina. Sabe por que nós não disciplinamos os nossos filhos às vezes? Porque nós amamos a nós mesmos. Porque se a gente amasse os filhos, a Bíblia diz assim, quem ama, cedo disciplina. Quando a gente não corrige, é porque o amor é a nós, não é ao filho. Deus não faz isso. Todo pecado nesta terra precisa ser julgado por um Deus 3 vezes santo. Só que, queridos, aprove a ele colocar sobre Cristo, sobre o Cordeiro de Deus. E aqui João Batista começa a pregação dizendo assim, arrependei-vos, porque está chegado sobre vós o reino dos céus. Porque está próximo, aliás, nessa citação aqui, o reino dos céus. Então João Batista começa com qual pregação? A pregação do arrependimento. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Eu tenho dois tipos de pessoas que chegam até João Batista. Eu tenho uma multidão de Jerusalém, da circunvizinhança de Jerusalém, de toda a Judéia. A Judéia é a parte de baixo
da nação de Israel. Israel tem 500 quilômetros de comprimento. É daqui a Curitiba. A nação é pequenininha. Tem 180 quilômetros de largura, a maior extensão, e 10 quilômetros a menor extensão. Israel é pequenininho. Então tinha a Judéia, basicamente, a Galiléia em cima. Aí o povo da Judéia foi até João Batista ali no Rio Jordão. O Rio Jordão é um riozinho de 2 metros de largura. 2, 3 metros de largura. É um rio pequeno. Quando transborda um pouco mais, fica mais amplo, como todo rio, mas tem nada a ver com os rios que a gente vê aqui. É uma coisa pequena. O povo ia até João Batista, mas iam 2 tipos de pessoa. Ia a circunvizinhança e foram os fariseus. A circunvizinhança ia, e quando chegavam lá, eles faziam o quê? Confessavam pecados. Sabe quando é que você vai ter a certeza de que você nasceu de novo? Quando você começar a confessar pecados. Pecado tem nome. E pecado tem rosto, porque alguém tem que praticar. A gente não é distímico, como diz a psicologia. Distímico é mal-humorado. A gente é queixoso, como diz a Bíblia. Ingrato, como diz a Bíblia. A gente não é um sujeito que fala o que pensa. E por isso a gente é um homem. Eu digo o que eu penso. A gente às vezes pode ser um sujeito que tem nome irritado, grosseiro, destemperado. Isso é pecado. A gente não é uma mulher recolhida, quieta, deprimida. A gente pode ser uma mulher queixosa, irritada para dentro. Isso tem nome. Arrependei-vos. Onde tudo começa, quando eu olho para Ele e a salvação dele me impacta. Quando eu olho Jesus e eu vejo Jesus, eu digo, este é aquele que me salva dos meus pecados. E aí eu começo a dar nome para os meus pecados. E aí, dentro de casa, a gente começa a pedir perdão. A gente começa a pedir perdão. A gente começa a mudar a atitude. Ali é a clareza da filiação nossa. Como é que eu sei que uma pessoa saiu da condição de filho e saiu da condição de criação e passou à condição de filho? Quando ele tem coragem de nomear os pecados dele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Simples assim. Aí chegam os fariseus, os escribas, os religiosos. Queridos, não importa se você frequenta uma igreja presbiteriana, se você é batista, se você é protestante, se você é arminiano, calvinista, não importa se você é católico, não importa se você é católico e é católico mesmo, ou se você é católico apenas nominal, não importa nada disso para Deus. Uma coisa importa para Deus. Você vê necessidade de salvação ou não? Você já pediu para Ele entrar no seu coração e salvar você dos seus próprios pecados? Olhai para mim e sede salvos. Chegou os fariseus. E João diz assim para eles. Aliás, o texto diz que eles não confessaram pecados. Porque gente religiosa não confessa pecado. Gente bem educada, queridos, a boa educação é algo importante. Mas santidade não tem nada a ver com boa educação. Eu posso ser bem educado e cheio de pensamento ruim dentro de mim. Um psicopata é bem educado e cheio de pensamento perverso dentro da mente dele. Santidade não tem a ver com boa educação, não tem a ver com ser honesto. Honestidade não tem nada a ver com ser filho de Deus. Tem muitas pessoas honestas que não são filhas de Deus.
Quando Nicodemos foi procurar o Senhor, Nicodemos era um mestre da lei. Ele ensinava a lei. Jesus virou para ele e falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque tem pecador que é bom. Tem pecador que é bom, assim como tem filho de Deus que pode ser filho rebelde e resistente. A questão é, você já chegou ao Senhor confessando pecado? Porque ou você chega na atitude das pessoas da circunvizinhança, ou você chega na atitude do religioso, onde não tem nada para ser confessado. Sabe qual o único motivo que Jesus disse que separaria um casal? Sabe qual o único motivo que Jesus ensinou que leva um casal a ficar separado? E não se iludam, porque separação não se dá com papel, não. Separação se dá em coração. Tem casal que dorme na mesma cama e que pode estar separado. Separação não tem nada a ver com papel. Separação tem a ver com coração. Sabe qual foi o único motivo que Jesus estabeleceu? Jesus falou assim: é por causa da dureza do vosso coração. Os fariseus chegaram com uma atitude dura. Quando eu olho para Jesus e eu quero ser salvo, eu viro para os meus e começo a pedir perdão. Não levanta a mão. Quem aqui esse ano já pediu perdão na sua família? Que homem... Não levanta a mão. Que homem aqui esse ano já pediu perdão para o seu parceiro? Se você não pediu perdão, eu vou fazer uma pergunta. Tudo bem, nós estamos no dia 11 do mês 5. Quer dizer que nesses 131 dias você não pecou? É possível até que você não tenha pecado. Mas se você pecou e não pediu perdão, é um sinal do quê? De dureza de coração. Esse não é o espírito do Filho de Deus. Uma vez eu ouvi um testemunho do Paulo Bornelli, ele me contando. Paulo Bornelli é um irmão hoje que deve ter perto aí de 50 anos de casado. Ele ministra para casais. Ele contando para mim, ele falou: César, tive um atrito com a Dulce é a esposa, mas aí, a hora que deu no final da manhã, eu liguei pedindo perdão. Eu não suportei aquilo. Aí eu pensei: meu Deus, quanto tempo eu levaria para pedir perdão para Leci se eu tivesse pecado contra ela de manhã? Queridos, o Filho de Deus pede perdão. E não apenas pede perdão, ele dá nome para o pecado dele, porque o texto diz que a circunvizinhança veio e confessou pecados. Mas os fariseus não. E aí, nós já vamos terminar. E aí, João diz assim para os fariseus, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Queridos, arrependimento tem fruto. Arrependimento tem fruto. Um fruto é comido pelas pessoas. Arrependimento, as pessoas se alimentam daquilo. Quando um casal, quando um homem se arrepende, vocês dois brigam. Quando você altera com ela, quando você se arrepende, chega para ela: querida, não podia ter gritado com você. Quando você tem essa atitude de arrependimento para com ele, não podia ter gritado, ela vai comer deste fruto. Isso vai trazer paz, isso vai trazer alegria, isso vai trazer segurança dentro dela. Fruto a gente come. Produzir, pois, frutos. Isso alimenta a vida familiar. Confissão de pecado, arrependimento, sustenta a vida familiar. Quando um casal está distante e por arrependimento um dos dois volta até o outro, os filhos gozam de paz, de segurança, de saúde, de tranquilidade. Eles gozam destas coisas. Mas, meus queridos, nós temos que pedir para Ele: Jesus, eu preciso ser salvo. Eu preciso de salvação. Eu quero sair da condição de criação e eu quero ser filho. Eu preciso de salvação na minha vida.
Eu vou só citar os textos, eu não vou pedir para vocês abrirem por causa do tempo nosso. Existem 3 frutos de arrependimento nas Escrituras. Um deles, o fruto é duplo. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o que a Bíblia diz sobre transgressão, sobre pecado. Desculpe, vocês são os mais pertos aqui, sobrou para vocês. A Bíblia diz assim, que o pecado do outro eu tenho que cobrir. Quando ela pecar contra você, você trata. Mas uma vez tratado, você cobre. Você nunca mais lembra. Porque a Bíblia diz assim, quem ama, cobre multidão de pecados. Mas o texto de Provérbios está dizendo assim sobre o meu pecado. A Bíblia diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A do outro eu trato e encubro. Não fico jogando na cara. Mas a minha eu descubro para tratar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 2 atitudes nesse fruto. Eu confesso e eu deixo. Porque se eu não deixar, eu vou ter que pedir perdão todo dia. E aí pode ser que eu estou com uma atitude leviana. Eu tenho que confessar e eu tenho que deixar. O segundo fruto de arrependimento, não abram. 2 Coríntios 7:10 diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Segunda atitude, eu tenho tristeza ao ver o meu pecado. Aquilo produz uma tristeza dentro do meu coração. Eu vou ficar cabisbaixo, eu vou ficar abatido, eu vou ficar triste, eu vou ficar, digamos assim, ressentido comigo mesmo quando isso acontece. Aí isso é um sinal, um segundo fruto de arrependimento. Queridos, que coisa graciosa no casamento é quando a gente vê que o parceiro está amuado porque ele pecou contra a gente. Nossa, que coisa agradável é ver que ele ficou abatido com aquilo, ou seja, ele está sentindo de uma forma adequada. Ele machucou quem ele ama. Ele tem que se sentir triste. Segundo fruto. Terceiro fruto. Romanos 6:21 diz assim, somente as coisas de que agora vos envergonhais. A gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha. A criação é altiva, é determinada, é segura, é condenatória. Mas o filho é arrependido. Ele confessa. Ele tem humildade. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Eu quero fazer um pedido. Com a tua cabeça baixa, os olhos fechados, em respeito uns aos outros. Todos aqueles que se veem na condição de criação. Lembra que isso é individual, não tem nada a ver com o teu parceiro, tem a ver entre você e Deus. Todos aqueles que têm vivido como criatura e não como filho. Eu vou pedir para você se levantar, ficar de pé, com a cabeça curvada, porque eu quero orar com você. Amém, amém, graças a Deus. Apenas aqueles que têm esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que dentro de você faça uma oração até o teu Senhor. Faz uma oração você, pedindo para Ele entrar no teu coração. Te dá convicção de pecado.
pedindo para Ele te perdoar. Senhor, eu coloco essas pessoas que estão de pé na Tua presença. E eu peço que o Senhor converta o coração deles a Ti. Não a uma igreja, não a uma pessoa, mas a Ti. Eu peço que o Senhor seja levantado no coração deles. Eu peço que eles abram mão de viver como filhos, como criaturas, e que eles peçam salvação para Ti. Que o Senhor produza neles novo nascimento. Produza essa convicção dentro do coração deles, para que o Teu nome seja glorificado. Guarda a vida de cada um deles e guarda a vida de todos nós, para que todos nós sejamos ganhos em doce comunhão contigo. Põe arrependimento nos nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.